Saudações geográficas! Aqui quem fala é Edson Maia e esta é mais uma aula de Geografia. Domínios naturais, ameaças e conservação. Os domínios morfoclimáticos. O professor Aziz Nassib Absaber, renomado geógrafo brasileiro, realizou várias pesquisas sobre as condições naturais do território brasileiro, entre elas as interações que o clima, o relevo e a vegetação de um ecossistema mantêm entre si. Ele considerou a importância do clima e do relevo na definição das paisagens naturais do território brasileiro, levando em conta que as formações vegetais são o retrato das combinações e interações dos elementos naturais. Com base nessas pesquisas, Absaber regionalizou o território brasileiro em domínios naturais, ou seja, áreas que apresentam características semelhantes de relevo, clima e vegetação. Esses domínios receberam a denominação de domínios morfoclimáticos, do grego morphe, que significa forma, relativa ao relevo, e climáticos, que é relativo ao clima. Os domínios morfoclimáticos são 7: domínio amazônico, domínio dos cerrados, domínio de mares de morro, domínio das caatingas, domínio das araucárias, domínio das pradarias e o domínio das faixas de transição. Os domínios morfoclimáticos do Brasil podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, domínios florestados. São formados por florestas naturais. São elas o domínio amazônico, o domínio dos mares de morros, florestados, como a Mata Atlântica, e o domínio das araucárias, ou os pinheiros do sul. Segundo, domínio das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas, formado pelo domínio dos cerrados, pelo domínio da caatinga e o domínio das pradarias ou campos do sul. Terceiro, faixas de transição. Correspondem às áreas de passagem de um domínio morfoclimático para o outro. Nessas áreas, as características de um domínio se confundem com as de outro. Por exemplo, entre o domínio do Cerrado e o domínio da Amazônia, misturam-se elementos tanto de um quanto de outro. Os domínios morfoclimáticos brasileiros eles são os mais diversos. Nós podemos ver nos exemplos como a floresta amazônica na região norte, a floresta e as áreas inundáveis no Pantanal, na região centro-oeste, a área de Serra da Mantiqueira, na região sudeste, as áreas de campos ou pradarias na Campanha Gaúcha ou no sul do Brasil, as áreas com a existência de araucárias que podem ser encontradas nos estados da região sul, a mata de cocais que pode ser encontrada na região nordeste, o domínio da caatinga que é encontrado na região nordeste, e também a paisagem do cerrado que é muito comum na região centro-oeste do Brasil. Impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Impacto ambiental deve ser entendido como resultado de ações que modificam o ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. Ao longo da história, a ocupação humana dos domínios morfoclimáticos brasileiros provocou impactos ambientais de diversos tipos, entre eles a perda da biodiversidade. Destacaremos alguns desses impactos a seguir. Impactos ambientais no domínio amazônico. O avanço dos projetos agropecuários causa desmatamento e queimadas, com graves consequências para a flora e a fauna, além de erosão do solo e assoreamento de rios. Podemos destacar ainda os efeitos desse avanço sobre a população local, como a expulsão dos indígenas de suas terras, conflitos de territorialidade e disputas por territórios. A construção de grandes usinas hidrelétricas causa a inundação de vastas áreas de florestas, de vilas, de cidades, além de terras indígenas. Impactos ambientais no domínio do cerrado. A garimpagem de pedras preciosas e ouro é responsável por desbarrancamento de margens de rios, seguidos de assoreamento e contaminação da água por mercúrio, produto utilizado no garimpo, e por óleo diesel, usado em geradores e barcos. Além disso, o avanço da agropecuária nesse domínio provoca impactos semelhantes aos citados no domínio amazônico, com perda da sua biodiversidade. Impactos ambientais no domínio da caatinga. O desmatamento realizado por grupos econômicos e a exploração de lenha para uso doméstico e produção de carvão tem causado a perda de biodiversidade, a erosão do solo e a sua desertificação. Além disso, a irrigação inadequada tem provocado a salinização do solo. Impactos ambientais nas faixas de transição, o caso do Pantanal.
A garimpagem no rio Paraguai e afluentes tem gerado impactos já citados no domínio do Cerrado. Além disso, a pecuária extensiva, ao competir com a fauna nativa, provoca desequilíbrio ecológico e a pesca predatória coloca em risco algumas espécies. Impactos ambientais no domínio das pradarias. A pecuária nesse domínio é caracterizada pelo elevado número de cabeças de gados por hectare. Isso provoca a compactação do solo e dificulta a regeneração das gramíneas, causa erosão e arenização. Arenização é o afloramento de depósitos arenosos decorrente da lavagem do solo pela água da chuva, que provoca a perda de matéria orgânica e de elementos químicos importantes do solo. Impactos ambientais no domínio de mares de morro. Esse domínio apresenta grande concentração populacional. Assim, encontra-se ameaçado pela expansão urbana, inclusive na faixa litorânea, e industrial, o que acarreta a contaminação dos solos e dos rios por resíduos domésticos e industriais, a poluição do ar, etc. Os impactos sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros podem causar a extinção de diversas espécies de animais e plantas. Pensando em preservar os recursos naturais e criar alternativas para o uso consciente deles, foram criadas as unidades de conservação. As unidades de conservação. Todos os domínios morfoclimáticos brasileiros abrigam unidades de conservação, também conhecidas pelas siglas UCs. Uma unidade de conservação é um espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, ou seja, definido por lei, com limites definidos, destinado à preservação e à manutenção da diversidade biológica. As unidades de conservação foram instituídas por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, conhecido pela sigla SNUC, criado por lei federal em julho de 2000. Classificação das unidades de conservação. As unidades de conservação podem ser classificadas em dois grupos, as de proteção integral e as de uso sustentável. As unidades de proteção integral são 7: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Parque Estadual, Parque Municipal, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. As unidades de uso sustentável também são 7: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Floresta Estadual, Floresta Municipal, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Unidade de Proteção Integral. Na unidade de proteção integral, o objetivo básico é conservar a natureza por meio do uso indireto dos recursos naturais, com a realização de visitas voltadas para as atividades educacionais, científicas e recreativas, como é o caso do ecoturismo. A extração e a comercialização de recursos naturais são proibidas. Um exemplo de unidade de proteção integral que nós temos aqui no estado do Amapá é o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, que tem uma área de cerca de 3,8 milhões de hectares. É a maior área protegida de floresta tropical no mundo. Unidade de uso sustentável. O objetivo básico da unidade de uso sustentável é conciliar o uso de parte dos seus recursos com a conservação da natureza, ou seja, é permitido o uso direto dos recursos, a extração e comercialização, mas ele deve ser realizado de maneira sustentável por meio de um plano de manejo. Aqui no estado do Amapá nós temos como exemplo a RESEX, ou Reserva Extrativista do Rio Cajari, na região do extremo sul do estado do Amapá. Nessa reserva, as populações vivem da coleta e beneficiamento da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, da extração do palmito e do frutaí, além da pesca e do manejo do camarão. As unidades de conservação. Além da proteção dos biomas e, consequentemente, da biodiversidade ou da riqueza ou do patrimônio ambiental brasileiro, as unidades de conservação da natureza possuem grande importância para povos indígenas e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, pescadores, artesãos, seringueiros, pois o modo de vida desses grupos sociais possui estreita relação e dependência da natureza. O conhecimento do bioma onde vivem contribui para a sua preservação. Vemos nas imagens seguintes dois mapas que representam as unidades de conservação do Brasil, algumas das unidades, como os parques nacionais, as reservas biológicas, as reservas extrativistas, as florestas naturais, as APAs, as estações ecológicas e as áreas de relevante interesse econômico. Paisagens e estereótipos.
Você já deve ter observado que os meios de comunicação estão presentes em nossas vidas diariamente e influem inclusive no nosso modo de pensar. As paisagens geográficas mostradas em folhetos e anúncios turísticos, por exemplo, são associadas a mensagens atrativas: paraíso tropical, hospitalidade sem igual, povo festeiro e alegre, cerrado de flores exóticas, Pantanal, o mais bonito pôr do sol, Amazônia, o pulmão do mundo, além de muitas outras. Em verdade, os folhetos turísticos apresentam apenas um aspecto das paisagens. Não há neles referências sobre a degradação das paisagens realizada pela ação humana irresponsável, como o desmatamento e a destruição da biodiversidade, e nem sobre as condições de vida das populações que vivem nelas. Isso tudo se deve por causa de estereótipos. O que seria um estereótipo? O estereótipo é uma convicção, ou seja, uma certeza ou um pensamento que nós temos sobre pessoas, grupos sociais, sociedades, cidades, regiões, países, paisagens geográficas, etc. E essa convicção ela não está apoiada na verdade, e sim em impressões, generalizações ou conceitos que nem sempre possuem fundamentos na realidade. Assim, é preciso ter cuidado com os estereótipos, e no caso das paisagens geográficas, a melhor forma de compreendê-las é evitar as visões estereotipadas e estudar a partir de fontes baseadas em estudos científicos, buscando também mais de uma fonte de informação, para não nos deixarmos enganar pela aparência. Um dos grandes exemplos de estereótipo que nós temos é o de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas, na verdade, quem é o verdadeiro pulmão do mundo são as algas marinhas, pois elas fornecem a maior parte do oxigênio que o planeta Terra precisa. As algas marinhas são responsáveis por cerca de 55% do oxigênio que é lançado na atmosfera, e as florestas elas são responsáveis por apenas 25%. Além disso, as florestas influenciam muito no ciclo das águas, e um dos cuidados que nós temos que ter é justamente com a derrubada das árvores, das florestas, e as queimadas, porque a partir do momento que essa madeira das florestas vai se decompondo, ela vai liberando gás carbônico para a atmosfera e isso contribui para o temido efeito estufa. Resumindo, o Brasil possui 7 domínios morfoclimáticos: Amazônico, Caatinga, mares de morros, araucária, pradarias e faixas de transição. Essa grande biodiversidade se deve a vários fatores geográficos, climáticos, hidrográficos, de relevo, dentre outros. Várias dessas paisagens naturais já passaram por grandes transformações, como desmatamentos, queimadas, assoreamentos, poluições, etc. No Brasil, temos uma legislação ambiental bem moderna para a proteção e conservação do meio ambiente. Porém, a questão da fiscalização e a aplicação dela é que é um pouco falha. A existência de unidades de conservação é importante para a preservação e conservação dos recursos naturais. Porém, é importante que todos contribuam com ações sustentáveis para diminuir os impactos ambientais. Chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia. Saudações geográficas e até a próxima!